Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 15. Execução das vinganças divinas sobre Babilônia e as feras. Depois de falar longamente sobre os males causados pelas potências satânicas, detendo-se sobre os fatos atinentes ao Antigo Testamento, o escritor sagrado mostra estar próxima à salvação por meio do sacrifício de Cristo. A narração segue o mesmo estilo simbólico. As 7 taças da cólera de Deus. Depois de breve introdução, tem lugar a narração do Setenário das Taças. Logo começa com um especialíssimo sinal que é a concretização do projeto salvador de Deus, a morte redentora de Jesus. Do templo celestial aberto saem 7 anjos vestidos como sacerdotes, como reis. Trazem na mão os 7 flagelos, recebendo a seguir as taças de ouro contendo a ira de Deus. É preciso distinguir-se flagelo e ira. Ira também deve ser compreendida em sua justa dimensão no Apocalipse. Tem um aspecto negativo, punir os seguidores do dragão, julgamento do Senhor. Mas também tem um outro, positivo. Revela o plano amoroso, salvador. É manifestada pela morte de Jesus. O Setenário das Taças é o ponto alto do Apocalipse, pois apresenta de maneira mais clara o crucificado. Fala veladamente do drama do Calvário, por exigência do gênero literário. É evidente no Setenário a ação divina no mundo, para punir e para salvar. Daí a clássica divisão em 2 grupos, sendo o primeiro de 4 e o segundo de 3 taças. No primeiro, são recordadas algumas das pragas do Egito e atingem os seguidores da fera. No segundo grupo, as 5ª e 6ª taças atingem diretamente a fera, dando-lhe, todavia, chance para uma batalha decisiva. A 7ª taça se refere ao crucificado, que pela cruz, como se mostrará mais à frente, vencerá o dragão. O Setenário das Taças vai de Apocalipse capítulo 15, versículo 5 a capítulo 16, versículo 20. A seguir ele é explicado, aprofundado e completado. Nas 4 primeiras taças se aborda o tema da queda humana e de sua consequência. A seguir, dos benefícios da paixão, surge uma nova Jerusalém, surge um novo povo. Vê ainda no céu outro sinal. De maneira diferente dos anteriores, esse era grande e maravilhoso.
7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, e tudo indicava que algo importante e definitivo iria acontecer, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente irisado de fogo, e entendi que era o mar contaminado pela queda da montanha incandescente, bem diferente, portanto, do que estava ante o trono. E os vencedores, que haviam escapado à fera, a sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar, como de pé estava o cordeiro imolado. Mostravam ter uma vida especial, depois de provável martírio, pois a fera assassinava quem não a adorava. Eles não idolatraram a sua imagem e o número do seu nome. Eram evidentemente os 144.000 assinalados, fiéis à lei e aos profetas. Os que, de certo modo, passariam por um novo mar vermelho, estavam com as cítaras de Deus, participavam da glória. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o que me confirmou que os cantores eram os 144.000 assinalados do Antigo Testamento, por cantarem o cântico da lei e, ao mesmo tempo, anunciarem com seus testemunhos a vinda do Cordeiro. Cantavam dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras de Criador, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, depois de tudo o que fazes salvificamente em prol de teu povo? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho, que corresponderia ao Santo dos Santos no futuro templo de Jerusalém. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, conforme me fora dado contemplar. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro, como se fossem reis ou sacerdotes. Eram portadores ao mesmo tempo de castigo e de bênçãos. As taças que saem do templo celestial mostraram-me as vicissitudes pelas quais passaria o santuário terreno de Jerusalém, uma vez que este é a imagem daquele. Um dos 4 animais deu-lhes, a eles que já tinham os 7 flagelos, então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Evidentemente, os flagelos não se identificavam com as taças. Eram coisas diferentes, anunciadas pelos mesmos anjos, por sinal, a serviço do bem e da mensagem celestial. O que acontecera anteriormente no templo celeste, com a interrupção abrupta do culto, com o santuário que se escancarou aos olhares profanos, de certa maneira repete-se agora, retratando a mesma mensagem, a caducidade da religião judaica. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder, como acontecerá nas diversas manifestações da presença do Senhor. Ficou completamente repleto da glória divina. E ninguém podia entrar. Mesmo as taças tiveram que sair, enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. O templo judaico desaparecerá na história porque foi profanado e se deixou profanar, a ponto de se tornar instrumento do mal na morte do Salvador. Esvaziou-se para que surgisse um outro, mais santo e perene. Capítulo 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo, de quem lá pode ficar, que dizia aos 7 anjos:
Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Ao versá-la, foram derramados os 7 flagelos. Como acontecerá aos egípcios, formou-se uma úlcera atroz e maligna nas pessoas que traziam o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. Portanto, não atingiu a todos. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue como de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de águas. E como acontecerá com os opressores dos judeus no Egito, transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas, o que as preside, dizer: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo que assim julgas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar, ou uma voz dele partindo dizer: Sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os seres humanos com o fogo. E os homens, os seres humanos, foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. Evidenciou-se para mim que a ação dos flagelos, diferentemente do que aconteceu com as trombetas, foi contra os seguidores do dragão e não contra a natureza. As referências às pragas a acontecer no Egito me convenceram de que o ser, anunciado pelas taças e seus anjos, será um libertador maior que Moisés. E mais importante e mais abrangente, o êxodo que iniciará. Inesperadamente, os céus mudam a direção de suas atenções. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da fera e sobre ela que fora precipitada no abismo, onde também moravam seus auxiliares. Seu reino se escureceu, como acontecerá com o Egito e o faraó, e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Algo semelhante acontecera por ocasião da sexta trombeta, precisamente sobre o rio da região em que surgirão os grandes impérios dominadores, e secaram as suas águas para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera, o poder político corrompido, e da boca do falso profeta, o poder religioso pervertido, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois a fera e o falso profeta eram fiéis auxiliares do dragão. São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. É necessário que se esteja atento aos sinais dos tempos para discernir o momento exato da redenção, como o dirá o enviado em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 36. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles, o dragão e seus auxiliares, os reuniram, os reis da terra, num lugar chamado em hebraico Armagedon, que significa montanha de Meguido,
Meguido, que será sinônimo de grande consternação nacional para os judeus, pois lá morrerá a esperança do povo com a morte de Josias. O sétimo anjo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto! Era a voz do ancião, ante a consumação da obra que fora assumida pelo Cordeiro, quando tomou o livro das mãos do Pai. Consumação que fora anunciada pelo anjo portador do pequeno livro. Enfim, são as mesmas palavras que o Cordeiro pronunciará quando de sua imolação. Na ocasião, terão lugar os mesmos fenômenos que me foi dado contemplar agora, de antemão. Aconteceram novamente manifestações teofânicas. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens, seres humanos na terra. Tive plena consciência de estar ante a revelação máxima da presença de Deus na história da humanidade. Com o sacrifício de seu filho, começava a vitória do bem sobre o mal. A grande cidade, Jerusalém, também chamada simbolicamente Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado, foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe a beber o cálice do vinho de sua ira ardente. A cidade, assassina de seus profetas e que crucificará seu Senhor, conhecerá o peso das mãos divinas. Por isso, dela não ficará pedra sobre pedra. Todas as ilhas fugiram e montanha alguma foi encontrada, como acontecera na abertura do 4º selo. Grandes pedras de gelo, que podiam pesar 1 talento, caíram do céu sobre os homens, os seres humanos. O talento, que chega a pesar cerca de 40 quilos cada um, caindo do alto, evoca o que cairá ao toque da primeira trombeta. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível.